É coerente, né? Se você for bandido, você também votaria pro PT. Sim ou não? Né? Se você fosse um bandido coerente, você também votaria pro PT. Entendeu? E se você fosse um bandido coerente, você forçaria as pessoas para votar no PT. Porque é o PT que protege bandido. É o presidente do PT, o presidente Lula, né, que disse que os narcotraficantes são vítimas dos consumidores, né? São vítimas dos consumidores. Eles são vítimas. Isso quem está dizendo é a esquerda brasileira. A esquerda brasileira diz que eles são vítimas. Quer dizer, as pessoas que consumem, eles são os problemas. Por exemplo, o cara que estupra, o problema é a mulher ser bonita. Se nós seguirmos essa analogia, o cara é estuprador, né? A culpa é da mulher bonita. Culpa é que a mulher é muito bonita. A culpa do estuprador não é do estuprador, a culpa é a mulher bonita. Entendeu? Então, esse é o governo PT. Agora, isso aqui é muito forte porque entra na questão da política, entra na questão do voto. Porque 4 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, você define quem é o governador do Rio. Você define quem é um prefeito. Né? Você tem o quê? Será 6 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, eu acho que 16 milhões no estado inteiro, e você tem 4 milhões que estão no cabresto do crime organizado. Isso pode mudar um prefeito, um governador. Isso pode mudar, até mesmo presidente. Até mesmo presidente. Então o negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Hoje, vivendo atrás de barricadas. Isso é uma ameaça à soberania nacional. Essas pessoas atrás da barricada, elas não pagam imposto, elas pagam taxa de proteção. Essas pessoas votam em quem o traficante determina, em quem a milícia determina. Essas pessoas não têm acesso à justiça, à lei. É a lei do Comando Vermelho. Roubou, morre. Perfeito? Então nós temos um Estado dentro do Estado. Esse é o maior problema de segurança pública. Caraca, mano, isso é muito forte. Ouvi uma pessoa falando assim: mas Fábio, bem feito para essas pessoas, porque eles ficam sustentando o crime organizado, pagando internet para eles, pagando luz para eles. Pessoal, você não pode pensar assim, pessoal. Porque muitas dessas pessoas são forçadas a isso, elas não estão pagando internet por crime organizado porque elas gostam, pessoal. Tem gente ali que é forçado. E se eles não comprarem e pagarem para o crime organizado, poxa, eles podem morrer. Você tá vendo? Os caras matam as pessoas por nada. Entendeu? Eles não têm. Pessoal, esse pessoal é tudo maluco. Esse pessoal é tudo. Essa galera aí de fuzil que você vê é tudo psicopata. Eles não têm sentimento, não. Eles matam umas pessoas por nada. Mata aquele cara ali, é como se fosse matar uma barata. Então, se você não compra a internet deles, ele usa de vocês como exemplo e te matam. Então não é que o povo está querendo sustentar essa gente. É que muitas vezes você não tem escolha, você tem que pagar a internet que os caras botam a arma na sua cabeça e falam, você tem que comprar da gente. Então a gente não pode apontar o dedo para o povo de jeito nenhum. Nós não podemos. A maioria das pessoas nessas favelas são pessoas boas, mas são pessoas que elas não têm opção. Ou eles fazem o que o comando manda, ou eles vão ser eliminados. Entendeu? Ou eles têm que fugir dali, vai fugir para onde? Então, cuidado, pessoal, em jogar pedra nas pessoas erradas, né? Entendeu? É o que eu falei hoje de manhã, nós falamos sobre o caso das mães, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque uma coisa é o que nós, por exemplo, sempre falei para você, vamos parar com esse negócio de bandido bom e bandido morto, isso não existe. Tem que ser proporcional. O cara que puxa um fuzil tem que morrer. Mas o cara que rouba 1 quilo de carne, a punição dele tem que ser diferente. Não é igual. Não. Tem que ser uma visão de proporcionalidade. Cada crime tem a sua punição proporcional ao crime.
puxar o fuzil para um policial é diferente do que o cara que roubou uma maçã. Não é a mesma coisa. E também você tem o bandido que morre porque puxou o fuzil, morreu, mereceu morrer, mas tem a mãe do bandido. A mãe do bandido, mãe é mãe. Eu falei para as pessoas hoje de manhã, a gente tem que entender isso. Nós estamos numa situação muito complexa para você usar isso de maneira rara. Então, por exemplo, a mãe chorar pelo filho perdido é normal. Para a mãe sempre vai ser mãe, entendeu? Então, ainda que o filho seja um bicho solto, a mãe vai sentir se o filho morre, né? E como a gente falou, as pessoas crescem e elas escolhem o caminho delas. Muitos de vocês aqui são pais, muitos de vocês aqui são mães, e você talvez, o seu filho foi para o caminho errado e você acha que a culpa é sua. Pessoal, às vezes a culpa é do pai. Às vezes é do pai, às vezes é da mãe. Sim, às vezes é. Mas muitas das vezes não. Muitas das vezes a mãe deu amor, deu condição, deu do melhor. E o moleque chegou numa certa idade e escolheu o caminho errado. O que você pode fazer? Livre-arbítrio. O moleque escolheu o caminho errado. Então a gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Vou falar bastante sobre isso, porque eu vejo pessoas, às vezes, não entendendo e saber separar as coisas. Nós temos que ter essa clareza de ver as coisas bem claro. Separa, a culpa não é sua, né? A culpa não é sua. As pessoas decidem o que elas querem fazer da vida. Por exemplo, eu cresci no morro e na época que eu estava no morro, vários dos meus amigos se tornaram bandidos. Foi escolha deles. Não é que a mãe deles a galera que eu andava com eles, nós íamos para casa de todo mundo. E nossas mães eram a mesma. Éramos pessoas pobres, mas os nossos pais trabalhavam e os meus amigos e eu crescemos juntos. Vários dos meus amigos entraram para o crime organizado. Eu não entrei para o crime organizado. Por quê? Porque eu fui tratado melhor? Não. É porque eu escolhi não entrar para o crime organizado. Dei sorte. Eu acredito que Deus, né? Eu acredito que Deus me tirou ou nunca me deixou entrar no caminho errado, né? Eu acredito que foi Deus. Não foi porque meu mérito, que eu sou foda. Não, 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 não. Deus me salvou desse mundo que eu poderia ter entrado, né? Mas não foi culpa dos pais dos meus amigos. Os pais dos meus amigos eram pessoas ótimas, pessoas... E às vezes você tem 3 irmãos, um entra para o crime organizado e os outros não. Mas todos eles tiveram o mesmo tratamento. É porque entendeu? Às vezes as pessoas começam a andar com pessoas erradas, amizades erradas. Às vezes o moleque dá louca. Então, cuidado você que se sente culpado. Porque normalmente aquele pai ruim, aquela mãe ruim, não se sente culpado por nada. E normalmente aquele que se sente culpado é porque é um bom pai, uma boa mãe, e realmente não é culpa dele. Realmente chega um dia que as pessoas decidem fazer errado. Por exemplo, quase todos nós aqui somos adultos, né? Quase todos nós aqui somos adultos. O que impede você de amanhã fazer coisas erradas? O que impede você de amanhã fazer uma coisa errada? Vai ser culpa do seu pai? Não. Você decide fazer uma coisa errada, agora você faz. Eu posso decidir fazer coisa errada. Não, não vou fazer coisa errada. Então, não se culpe tanto assim se de repente você